uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. A gente faz parte desse corpo e quando nós nos reunimos, a gente sente a alegria de estarmos juntos perante o Senhor. Eu senti de dar uma palavra para a igreja, eu fiquei um pouco ausente, né? E eu pedi para o pastor para me deixar dar uma palavra. E nessa ausência eu tive que meditar, né? Porque eu fui tolhido de algumas atividades normais que eu fazia e tive que ficar pensando bastante, ouvindo muitas coisas, né? E eu senti essa vontade de falar com a igreja, participar algumas coisas para a igreja. E por isso que eu pedi para o pastor. E o que eu tentei identificar dentro daquilo que estava mexendo comigo seria qual é a nossa motivação. O que nos motiva a vir para a igreja, a participar dos cânticos, a agir junto com a igreja? O que tem nos trazido aqui? E quando nós estamos aqui, participamos por vários dias, anos até, o que foi que modificou em nós? O que foi que alterou no nosso interior mediante aquilo que nós ouvimos, as palavras que nós ouvimos, aos cânticos que nós entoamos? A nossa alma está alegre, nós temos nos alegrado no Senhor, né? E o que nos tem motivado realmente a vir aqui, a falar, a ouvir, participar, comungar com os irmãos? O que tem nos motivado a isso? Eu tenho ouvido muitas coisas com relação às outras igrejas. Aqui nessa igreja, sempre o que eu ouvi foi uma orientação correta com relação a estimular em nós uma motivação de amor ao Senhor, de confiança, de alegria no Senhor. Mas às vezes eu vejo as pessoas um pouco desviando um pouco daquilo que aqui dentro é professado. Eu recentemente ouvi uma entrevista com um doutor em psicologia e ele falou o seguinte, que no mundo atual nós recebemos muita informação. É muita coisa que nós recebemos do que está acontecendo no mundo todo. E nossa capacidade de raciocínio, de ação mediante essas informações ficam limitadas. E a nossa alma sofre mais por isso. Então, a gente vê que um navio afundou no outro lado do mundo, que estourou um reservatório de algo químico lá no outro lado do planeta, e nós ficamos assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Orar por essas vidas, né? Mas o nosso interior começa a ficar angustiado, porque nós nos vemos em situação que, olha, eu não posso fazer nada, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso é um processo que o planeta está sofrendo e que tem alterado a nossa vivência, né? Um dos sintomas que se tem com esse tipo de volume de informação é o esquecimento. O nosso cérebro se nega a ficar pensando e acaba esquecendo. É uma autodefesa do nosso organismo, né, mediante a tanta coisa que nos rodeia. E às vezes, nesse processo de esquecimento, entra todas as coisas, inclusive a nossa vida perante o Senhor. Nós esquecemos de muitas coisas.
E isso me faz levar a falar sobre motivação. O que nos tem motivado? Será que nós estamos sendo dispersos por essa onda que ocorre no mundo? Esse mesmo doutor, um mestre em psicologia, ele falou que hoje uma criança de 7 anos tem mais informações do que tinha um imperador romano. Para a gente avaliar a responsabilidade do imperador e o que uma criança recebe de informação hoje. Que um jornal, hoje, comparado a um determinado tempo, ele tem notícias que se equivalem a 70 anos. Então, esse processo de informação é muito grande e tem mexido conosco. E muitas coisas nas igrejas têm, talvez, traçado caminhos diferentes do Senhor. E nós precisamos, para que nós tenhamos uma fé genuína, para que nós tenhamos uma certeza das coisas que nós precisamos ter em relação ao Senhor, nós precisamos conhecê-lo melhor, se firmar na única notícia boa que nós recebemos, que foi as boas novas. Nós precisamos nos firmar mesmo e ver o que nós podemos projetar em cima daquilo que nós recebemos como boas novas. Eu separei alguns textos onde nós começamos a analisar o que prevalece nas coisas do Senhor, o que o Senhor dá prioridade nas coisas dele. E eu quero deixar bem claro, resumindo tudo, que a prioridade nossa é amar o próximo, é amar a Deus em primeiro lugar, evidentemente, e por amor a Ele amar o próximo, porque através do nosso amor ao próximo é que Ele se move. Muitas igrejas falam de dízimos para que o dízimo te traga riqueza, te traga, poder, né? A palavra do Senhor fala que Ele repreende o devorador, e de fato repreende. Mas também a palavra do Senhor fala que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, porque a riqueza corrompe o ego da pessoa e a gente passa a querer ser diferente da maioria. Acaba-se a misericórdia, acaba-se o respeito, acaba-se tudo. Nós sabemos disso, a gente está cansado de saber de pessoas que ganharam na esportiva, na loteria esportiva, abandonaram a família, se degradaram. Nós estamos sabendo disso, nós conhecemos as histórias, né? Então, será que é o dinheiro que vai fazer essa diferença? A Bíblia também diz que o dinheiro é a razão de todos os males. Se é a razão de todos os males, por que nós requeremos de Deus riquezas materiais e não espirituais? Ele fala claramente: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, mas ajunteis no céu. É clara a palavra para nós. Por que esse desvio? Por que começar a dar uma conotação para querer enriquecer através da igreja? Olha, querido, eu vou falar um negócio, eu vou ser sincero, talvez não goste, mas eu vou falar. Se você entra na igreja, você senta, levanta, você abana os braços, você se movimenta, abraça seu irmão, e nada disso que eu falei deu crescimento na tua vida, a igreja passa a ser uma academia de ginástica.
não passa a ser um louvor a Deus, não passa a ser um amor ao próximo. Então nós temos que ter uma motivação correta perante o Senhor. O que o Senhor gosta? Às vezes eu pregava e eu me referia de um relacionamento de namorado e de namorados, né? Então, quando nós começamos a namorar com uma pessoa, e nem vou pegar minha esposa como testemunha, nós buscamos entender o que essa namorada ou namorado gosta, né? Por exemplo, uma namorada, você dá um maço de margaridas para ela, para agradá-la. Ela recebe a margarida, se acha satisfeita, mas depois você vai perceber que ela gosta de rosas. Na próxima vez, você não vai dar margarida, você vai levar rosas. Ela vai receber com muita alegria essas rosas, mas você deu rosas amarelas, ela gosta de rosas vermelhas. Uma outra vez, você vai levar rosas vermelhas, e assim você vai se aproximando daquela a quem você ama e você quer agradar. E esse mesmo relacionamento somos nós. Nós somos a noiva e Jesus o noivo. Nós precisamos conhecê-lo cada vez mais para poder agradá-lo, para poder fazer aquilo com que nos leve a nos aproximar mais e mais do que Ele gosta. Ele vai gostar da nossa iniciativa, mesmo errando, procurando acertar. Ele vai procurar, Ele vai se agradar da nossa iniciativa, mas nós vamos nos aprimorando nesse relacionamento que culmina no casamento. No caso do noivo, uma noiva, culmina no casamento, e isso é o que vai culminar a igreja com Jesus. Nós somos a noiva e Ele o noivo, e nós queremos nos preparar para as bodas do Cordeiro. Mas para que nós estejamos preparados, para que nossas vestes estejam branqueadas, para que não haja ruga em nós, para que nós nos apresentemos como uma noiva que agrade ao Senhor, todo esse conhecimento nós procuramos desenvolver através da nossa vida, através das nossas reuniões, através daquilo que nós praticamos, né, fora da igreja, que nós realmente demonstramos o que nós aprendemos e pomos em prática fora daqui, né? Eu creio nisso, eu creio que essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que nós venhamos aqui, abraçamos uns aos outros, brincamos, comemos na cantina, tenha essa comunhão. Ele gosta disso realmente, mas o que Ele quer é que aquilo que nós conhecemos dele seja aplicado nas nossas vidas. É isso que Ele quer. Então, esses textos que eu separei devem falar sobre isso no coração nosso, né? O primeiro texto consta a história de um homem muito rico, um homem que tinha uma fortuna fabulosa. E ele se aproximou do profeta e quis comprar a salvação dele. Se Deus é movido por dinheiro, Ele compraria. E olha, se fosse numa igreja hoje, podia ser que receberiam o que Ele queria dar, como se fosse o Senhor.